Hey guys, how's it going? I'm Teacher Reginaldo. Tem gente que me pergunta assim, em quanto tempo eu consigo ver filme em inglês sem legenda, ver série, assistir uma palestra da TED Talks, assistir um podcast, né? Aí eu falo assim, ah, vamos lá. Vem comigo, pessoal. Eu tenho que mostrar isso na prática. Vem comigo, vem comigo. Por exemplo, assim, ó. Você consegue dizer em inglês assim, ó. Eu não penduro todas as minhas roupas no guarda-roupa. Algumas eu penduro e algumas eu guardo na gaveta. Você consegue falar isso em inglês, por exemplo? Vamos lá. I don't hang all my clothes in the wardrobe. Some I hang and some I keep in drawers. Olha lá. Então lá, eu não penduro todas as minhas roupas no guarda-roupa. Algumas eu penduro e algumas eu mantenho, eu guardo em gavetas. Você consegue falar isso aqui? Você já conseguia? Antes de eu colocar essa frase aqui, você conseguia, né, pensar nessa frase? Você consegue? Você tem domínio dela? Você sabe tudo que está acontecendo aqui? Seja sincero, você consegue? Você fala assim, no, I don't hang all my clothes in the wardrobe. Some I hang and some I keep in drawers. Você consegue colocar isso aqui na terceira pessoa? Do tipo assim, ó, ele não pendura todas as roupas dele no guarda-roupa. Algumas ele pendura e algumas ele guarda na gaveta. Você consegue ter esse domínio de falar com he, she? Isso aqui é uma afirmação muito simples. Quando a gente pensa nela em português, né? Não, eu não penduro todas as minhas roupas no guarda-roupa. Algumas eu penduro e algumas eu coloco na gaveta. É simples, né? Quando a gente pensa em português é simples, porque, né, a gente tem domínio da língua portuguesa. Mas quando a gente coloca na tela em inglês, não parece complexo, né? I don't hang, tem o verbo to hang ali, tem o verbo to keep, né? Drawers, wardrobe. Fica um pouco complexo, né? Parece que tá difícil, né? Então, é exatamente isso. Se você não consegue dizer uma informação dessa aqui, por exemplo, né? Eu peguei uma coisa simples aqui, aleatória. Mas se você não consegue dizer uma coisa dessa aqui, que é bem simples, é uma informação bem simples. Embora pareça ser complexo ali, né? Porque de repente você não conhece algumas palavras em inglês, mas é uma informação simples. Se você não consegue entender isso aqui, falar isso aqui, quando alguém falar com você, você não entende, como que você vai assistir um filme? Como que você vai ver uma série? Como que você vai ver uma palestra na TED Talks? Não vai, né? Porque, de novo, isso aqui é uma informação super simples. Uma coisa que você faz todo dia. Não, eu não guardo minhas... Eu não penduro as minhas roupas ali, não. Todas não. Algumas eu penduro, algumas eu guardo, né? E se eu perguntar... E se eu falo assim, você guarda os seus cobertores no seu guarda-roupa? Você consegue falar isso? Ou você deixa em cima da cama? Você consegue falar isso? Como é que fala isso? I don't keep my blankets in the wardrobe. I don't keep my blankets in the wardrobe. I leave them on the bed. Não, eu não guardo os meus cobertores no guarda-roupa, não. Eu deixo eles em cima da cama. I leave them on the bed. Você sabia falar isso aqui? Olha que informação simples, trivial. Olha que coisa que a gente faz todo dia, né? Eu não guardo meus cobertores no guarda-roupa, não. Eu deixo na cama. Você consegue jogar isso aqui pra terceira pessoa? Ele não guarda os cobertores dele no guarda-roupa. Ele deixa em cima da cama. Olha que informação simples, pessoal. E a maioria das pessoas, elas não tem controle disso aqui. Elas não conseguem falar isso aqui. Então, como? Em que planeta que as pessoas vivem que elas acham que vão conseguir ver série e filme assim, ó, de uma hora para outra? Sabe? Então, assim, o buraco ele é bem mais para baixo, né? Dá pra gente, pô, se você estudar direitinho aí, um material bem, né, organizadinho, você chega lá pra você assistir uma série, um filme, pra você assistir uma palestra da TED Talks, pra você assistir um podcast. Mas você tem que passar por essas informações simples primeiro. Não dá pra pular etapa. E aí você vai querer assistir uma palestra de economia na TED Talks? Como? Se você não consegue dizer que você não guarda suas cobertas no guarda-roupa, você deixa em cima da cama.
Pessoal, não tem milagre. Não existe milagre. De novo, eu falo isso toda hora. Não tem milagre, não tem esse negócio de desbloqueio. Você tem que construir o inglês, você tem que saber falar coisas. E tem que partir de coisas que você faz todo dia. Você tem que dizer a sua rotina, tem que dizer as coisas que você faz. Né? A dificuldade dos assuntos, a complexidade dos assuntos que você vai ser capaz de dizer em inglês tem que ser gradativo. Assim, ó. Você começa dizendo teu nome, onde você mora, a tua idade, o que você faz, depois começa a expandir. Né? Mas você tem que ter controle disso. Não adianta você aprender umas palavrinhas ali de economia e achar que você vai conseguir falar sobre isso, sendo que você não consegue dizer que você guarda suas cobertas no guarda-roupa. Entende isso? Tem que ser passo a passo, tem que ser pé no chão, sabe? Falando bem, para você chegar lá e entender um filme, uma série, uma palestra de uma maneira mais confortável. Senão você vai começar... O cara vai abrir a boca ali na palestra, você não vai começar a entender nada. Você vai começar a querer buscar palavras, nossa, não entendi o que ele falou, o que ele falou aqui. Aí você fica frustrado. Você fica, nossa, tá muito difícil. Então, tá, porque você tem que passar por informações assim primeiro. Você tem que aprender a dizer informações assim primeiro, para depois você encarar a coisa mais complexa. Por isso que as pessoas ficam frustradas, elas desistem, elas acham que o inglês é muito difícil. Então, porque tem que ser construído a partir, né, dos primeiros degraus. Não pode pular a etapa. A pessoa quer assistir uma palestra, mas não sabe conjugar verbo direito. Ela não conhece verbo direito, os mais simples, do tipo guardar alguma coisa no guarda-roupa. Ela não consegue falar isso. Como que vai, gente? Então, pé no chão. Tem que aprender a dizer as coisas bem de baixo primeiro. E aí o interessante é você aprender a dizer isso. Você tem que educar o seu ouvido para ouvir isso aqui bem. Eu ouço aquilo ali, na hora eu capto a ideia. No, I don't hang all my clothes in the wardrobe. Some I hang and some I keep in drawers. Isso aqui tem que ser muito claro para os seus ouvidos. Para você, quando for ouvir uma coisa mais complexa, também ser claro para os seus ouvidos. Senão não adianta, pular a etapa não funciona nada. Né? Você vai só ganhar frustração. Então, vai de baixo. Domina o que você está estudando. Eu sempre digo isso. Se você está estudando What's your name? How old are you? Where do you live? What's your address? Domine isso. Saiba dizer coisas sobre você. Com o pé no chão ali, de coisas bem simples. Meu nome é tal, eu moro tal, eu faço isso da vida. Eu não tenho filhos, não sou casado, não sei o quê. Eu gosto dessas coisas aqui, eu faço isso no meu tempo livre. Você consegue dizer isso com confiança, com conforto? Então não adianta querer assistir filme, porque vai ficar desconfortável. Entende? Então, pessoal, pé no chão. Em inglês é construção. Tem que ir aos poucos, respeitando o tempo. Né? Se você tem muito tempo para estudar e praticar, repetir essas estruturas, legal, você vai conseguir avançar mais rápido. Mas tem gente que não tem esse tempo todo, então vai aos poucos. Né? Não queira buscar mais informação quando aquilo que você já tem não está muito bom. Entende? Não vai adiantar. Fluência é aquilo que eu falo. Fluência é você trabalhar as palavras que você sabe. Não é adicionar mais. Não adianta adicionar mais em estruturas que você não está confortável, estruturas que você não domina. Entendeu? Então, pé no chão, estudo passo a passo, prática constante, repetição, repetição, repetição. A gente nunca pode hesitar em dizer alguma coisa. Quando alguém me pergunta assim, hey, what's your name? Eu não posso falar assim, ó, peraí, my? Não, mas é my... Ok, so my name are... Não, peraí, are ou is? Sabe quando a gente... se você está nesse nível, pensando em que dizer, tá errado. A estrutura não está fixa na sua cabeça. Você tem que seja essa frase. Hey, what's your name? My name is Reginaldo. Pega lá a escrita disso, o áudio disso. Escuta até você não aguentar mais, até ficar automático. What's your name? My name is Reginaldo. What's your name? My name is Reginaldo. What's your name? Tem que ficar automático. Você não pode pensar em estrutura. Né? Do mesmo jeito essa frase que eu acabei de colocar na tela. Tem que ser cristalino isso para você. Né? I don't hang all my clothes in the wardrobe. Some I hang and some I keep in drawers. Isso tem que ser claro. Tudo que você estiver aprendendo, tudo que você souber em inglês aí, todas as palavras que você... Deixa isso na ponta da língua. Claro, sem hesitação na hora de falar. Aí sim, né? Aí sim o teu inglês vai explodir. Aí sim você vai sentir conforto na hora de falar inglês. Conforto na hora de falar inglês é você ter essas estruturas memorizadas e prontas para serem ditas. A gente não pode pensar
se é is, se é are, se é in, se é at. O que a gente pensa na hora, né, quando a gente está falando inglês, o que a gente pensa, na verdade, é a ideia, é o raciocínio do que você quer dizer. Né, quando você está concatenando as ideias ali, você quer expressar alguma coisa. Aí você pensa, mas você não está pensando em estrutura. Você está pensando no que você vai dizer. Né, qual é a melhor maneira de dizer. Não em estruturas, em o que é isso, o que é aquilo. Aí não. Aí precisa de prática e de muita repetição. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreve aí se não for inscrito. And I'll see you guys in the next video. Bye bye.